episódio de hoje, API oficial versus não oficial e o que muda na sua operação. Olá, pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Ex Machina. Eu sou o Gustavo Fechos, estou aqui mais uma vez com meu amigo Daniel Valadares, a quem eu agradeço sempre a coragem e a paciência de dividir os microfones aqui no nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, que é a diferença da conexão do funcionário digital com a API oficial da Meta ou uma conexão não oficial por meio de QR Code, que a gente também tem, digamos assim, este método disponível. Há diferenças entre essas duas modalidades de conexão e acho que vale a pena a gente já ir qualificando a nossa audiência a respeito dessas diferenciações. Afinal de contas, temos aqui questões de estabilidade, de desconexões, de janelas de mensagens, enfim, alguns aspectos que vale a pena a gente considerar em relação a essas duas formas de conectar um FD. Escolhe aí, Daniel, por onde que você quer começar e vamos em frente. Perfeito. Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, muito obrigado aí mais uma vez por essa oportunidade. Agradeço também a nossa querida audiência aqui da Ex Machina. E eu gostaria de começar, Gustavo, pela diferenciação, né, do que é a API oficial, não oficial, até porque muitos clientes, né, quando a gente pergunta, né, é uma das perguntas hoje em dia clássicas no início, né, então, maravilha, então nós vamos fazer o seu FD e qual é o tipo de API que você está utilizando, né, oficial ou não oficial, e muitas pessoas ainda não sabem responder essa pergunta, até porque estão ali usando o WhatsApp Business, geralmente no celular ou no máximo conectado a algum CRM, né? Então, assim, de forma muito simples e objetiva, é fácil entender se você está usando uma API oficial ou não oficial pela forma de conexão, né? Então, quando você entra lá num sistema onde você vai conectar o seu WhatsApp Business e você escaneia um QR Code, você está utilizando uma API não oficial. E se você precisa ali colocar seu login, senha do Facebook, códigos, né? Geralmente ele passa por você gerar uma chave de API, e aí esta é a API oficial, né? Então, via de regra, a API não oficial nada mais é do que por trás das cortinas ali nos bastidores, ele está conectando um WhatsApp web, né? Então, o sistema está consumindo o seu WhatsApp como se você tivesse conectando ele ali numa via web, então não oficial, né? E aí isso acaba trazendo algumas implicações, né, Gustavo? Não sei se você quer comentar um pouco sobre o que você vê ali em comparativo e a gente pode seguindo aqui em conjunto também, sem problema. Assim, num comparativo, inclusive a gente fez uma landing page, né, que acompanha este conteúdo, uma forma bastante fácil de a gente visualizar os pontos positivos e negativos de cada uma dessas modalidades, mas a API não oficial, essa que a gente conecta rapidamente ali por meio de um QR Code, como se estivéssemos ali trabalhando com o modo de ativação de um WhatsApp Web, nos permite uma conexão muito rápida, né? Por exemplo, quando a gente compara a conexão da API oficial, que é bastante mais trabalhosa, né? Que pode demorar algumas semanas em relação a esse arco, e eventualmente há de demandar também alguma equipe de TI por parte do cliente para poder fazer todos esses passos. O benefício da API oficial, que eu acho que vale a pena a gente considerar desde logo, é a estabilidade desta conexão. A gente não tem problemas que por vezes acontecem com a conexão não oficial relativos à desconexão, né? Talvez todo mundo que nos ouça aqui já tenha passado pela experiência de precisar reler o QR Code para conectar o FD novamente à sua operação. Então, eu já penso assim que faça sentido a gente ir dimensionando, Daniel, o seguinte objetivo. Nós temos como propósito fazer com que a nossa base esteja na API oficial. Só que esse vai ser um caminho que a gente vai percorrer juntos, né? Até alcançarmos esse objetivo. E, por hora, eu penso que também vale a pena a gente fazer um esclarecimento importante,
referente ao fato de que as desconexões eventuais não decorrem de alguma instabilidade, digamos assim, nativa da Ex Machina, e sim do fato de que a própria Meta vem buscando alternativas para que as pessoas também busquem pelo caminho oficial, né? E isso faz com que a gente tenha, no nosso dia a dia aqui, alguns desafios quando conectados à API não oficial, que é mais rápida, porém, eventualmente mais instável, né? Exatamente. E trazendo aqui até de uma forma bastante resumida, né, como a gente vem colocando aqui, tem vantagens e desvantagens, né, e de fato, quando se utiliza a API não oficial, a gente fica suscetível a bugs que não são bugs dos sistemas em si, sim, da própria Meta que está ali colocando empreendendo esforços, né, para fazer com que, de fato, as empresas migrem para o oficial, né? E aí, trazendo aqui um pouco do comparativo, né, em termos de vantagens e desvantagens, o que muda na prática, né, Gustavo? Eu acho que é importante mencionar alguns pontos, né? Então, com relação à questão de estabilidade e também com relação à quantidade de envios, né? Porque quando você vai fazer um envio massivo de mensagens no WhatsApp, quando você faz por uma API não oficial o risco de que você tenha ali um banimento ou um bloqueio temporário, ele é muito maior, né? Uhum. E você tem que fazer isso geralmente de forma cadenciada, ali mandando uma mensagem com um intervalo de 1 minuto, às vezes, entre uma mensagem e outra, né? Tem uma série de questões ali que você deve tomar cuidado e que impacta diretamente na quantidade, né, de mensagens que você vai enviar, enquanto que numa API oficial você consegue enviar ali 1000 mensagens em minutos, né? Quiçá até em menos de 1 minuto você consegue fazer um envio massivo de 1000 mensagens, porém, com relação, diferente da API não oficial, que você poderia ali mandar a mensagem que você bem entende, quando você usa a API oficial da Meta, você precisa cadastrar ali um template, né, que eles chamam um modelo de mensagem já que você vai deixar ali cadastrado. Esse modelo ele passa por uma aprovação da Meta, e uma vez aprovado, você vai poder usá-lo para iniciar conversas, né? Então, acho que essas são duas das principais comparações aí, e a outra questão também que tem até sido um pouco polêmica aí na internet, que é com relação à cobrança das mensagens, né? E aí isso vale frisar aqui que a Meta cobra o envio de mensagens por abertura de conversas, né? Mas quando o lead entra em contato com você, você tem uma janela de 24 horas para trocar mensagens com esse lead e, a princípio, sem custo nenhum adicional. E ouvi dizer também, tá? Isso são rumores, então não é uma informação oficial, mas ouvi dizer também que a intenção da Meta é de que, quando seja um lead advindo de um anúncio da Meta, essa janela seja um pouco maior e não seja 24 horas, mas sim 48 horas, tá? Mas isso ainda não foi confirmado. Eles anunciaram aí algumas coisas recentes que eles iriam fazer de mudanças, acabaram não aplicando todas, então, por enquanto, seguimos aí com essa janela de 24 horas, mas quem sabe eles façam também essa alteração. E aí, Gustavo, eu acho que é importante trazer aqui para a nossa audiência que com essas alterações da Meta e com essa janela de 24 horas, o uso de um funcionário digital ele é ainda mais relevante, não é mesmo? Sim. Afinal, você tem ali agora uma janela de oportunidade, de fato, né? Uma janela de 24 horas, e que se você não consegue fazer o contato com o cliente ali naquela hora, né, e otimizar o tempo, essa janela se fecha e você vai acabar aumentando os seus custos operacionais aí, além do que o lead também esfria, né? Mas isso já é algo que imagino que para a nossa audiência aqui já é sabido, não é mesmo? Sim, acho que você destaca um ponto importante que diz respeito a uma própria dimensão econômica, né, do processo, de como que um FD ali, respondendo instantaneamente, reduz o custo de aquisição desse lead.
e, ao mesmo tempo, aumenta a chance de conversão, né? A gente sabe que esse lead permanece aquecido quanto mais rapidamente a gente é capaz de atendê-lo. Bom, você tocou em outro ponto que eu acho que vale a pena a gente considerar, que é, bom, quem nos ouve agora pode eventualmente pensar o seguinte, olha, então já devo fazer esta migração para a API oficial neste momento? A gente indica que sim, estamos aqui disponíveis para dar um suporte nesse processo, que será no limite do próprio cliente, né? A gente não consegue fazer por ele, mas a gente tem todas as orientações aqui nesse sentido. Mas, por exemplo, você pode continuar com a API, com a conexão não oficial, né, pelo menos momentaneamente, se a gente estiver falando de um volume de mensagens que é mais baixo, né? Se a gente não tiver com esses planos de disparo aos milhares, né? Se você eventualmente não tiver problemas com relação a reconexões e instabilidades, não é verdade? Se isso não impactar tão frontalmente assim o seu negócio, eu acho que está tudo certo por hora com essa manutenção. Agora, se a gente busca, enfim, inteira conformidade com as políticas da própria Meta, que são instáveis para nós, na verdade, o Zuckerberg pode acordar lá amanhã de mau humor, resolver um negócio lá que a gente não sabe qual é. Então, assim, este alinhamento também é importante porque traz mais estabilidade à conexão e outras funcionalidades também. A gente tem recursos outros quando estamos conectados diretamente com a API oficial, enfim, catálogos, listas e botões novos e outros ali que nos permitem outras formas de gerenciamento. E, principalmente, se a gente está tratando de um cliente que já tem esta cultura de anúncio de marketing digital, né, feito pelo Instagram, pelo Facebook, direcionados ao WhatsApp, eu entendo também que isso aumente aí os argumentos para que este cliente busque esta conexão com a API oficial. Este assunto, né, Daniel, ele tem várias ramificações, é um assunto um pouquinho mais específico e técnico, e eu queria destacar aqui ao final, só para a gente não se alongar nesta questão, a disponibilidade do nosso time. A gente tem total abertura e disponibilidade para conversar com a sua TI, inclusive, conversar primeiro com você que nos ouve, caso precise de mais assessoramento nesse sentido, e conversar com o seu time de especialistas aí, para a gente poder chegar ao entendimento final da necessidade imediata ou não desta conversão, tá bom? Então, é isso, Daniel, palavras finais aí para a gente poder já ir encaminhando. Exatamente. Eu, na verdade, assim, eu acho que quando a gente fala do viés econômico, né, às vezes tem um primeiro impacto não tão positivo do outro lado, mas eu devo ressaltar aqui que, na realidade, tem bastante coisa positiva, assim, né? Apesar de você ter ali o pagamento, você tem também, como o Gustavo trouxe aqui, né, Gustavo, uma série de funcionalidades extras que são possíveis, você consegue usar ali listas de transmissão de uma forma mais eficiente e você consegue potencializar os seus contatos. E também, aproveitando aí, né, que a Meta não fez uma transição tão abrupta, né, mesmo que eles poderiam simplesmente ter puxado a tomada lá do outro lado e vocês que se virem, né? Então, como não é isso que está acontecendo, né? Exato, como tem essa janela ainda, né, de adaptação, assim, o que eu olho aqui, né, e acho que é o mais importante é que vocês, né, todos nós, na verdade, podemos começar já a pensar quais vão ser os nossos modelos de início de mensagens. Eu acho que essas ações da Meta também corroboram aí para a qualificação, né, das mensagens. Hoje em dia é comum receber no WhatsApp ali uma série de mensagens que não fazem muito sentido para a gente, que pegaram o seu contato ali em algum lugar e acabaram enviando, e agora com essa nova dinâmica vai fazer também com que as mensagens sejam mais qualificadas e que a gente também aqui do ponto de vista de empresas, empreendedores, possamos olhar para o nosso negócio também e olhar para aquela lista de leads com mais carinho e falar, olha, esses daqui realmente são leads que estão frios, gelados e que não vale a pena abordar, mas esses daqui valem. Então acho que passa por uma requalificação também da nossa lista de leads e metodologias, né? Precisamente, é isso aí.
Pessoal, acho que só, desculpa, acredito que você ia dizer isso também, mas antes de qualquer coisa, recordar a nossa audiência que aqui na descrição desse vídeo nós vamos deixar o link ali, não é mesmo, Gustavo, com esse material com todo o detalhamento, o que tem de vantagem e desvantagem, o que muda de fato, né? Que nós trouxemos alguns pontos de forma bem resumida, mas ali nesse material você vai ter ali todo o detalhamento e tudo, de fato, tudo que você precisa saber aí para se preparar e também para tomar essa decisão de migração já, se for o seu caso. Legal. Bom, só dizendo que, muito embora, e reforçando esse último aspecto, né, que a gente já colocou, muito embora essa seja uma tarefa do cliente e da seção aí de tech, né, de cada um, a gente aqui na Ex Machina tem um time para instruir todo o processo e, assim, muito cuidadosamente acompanhá-los do começo ao fim, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, por favor, nos procure, porque, enfim, este é um assunto de total interesse de todos nós. Então, mais uma vez, super obrigado e até a próxima. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Lembre de curtir e deixar sua inscrição aqui no nosso canal. Valeu! Falou!